Equação de Torricelli, né? Como é que a gente chega nela a partir das equações das funções horárias que a gente tem aqui no estudo de movimento uniformemente variado. Então a ideia aqui é o seguinte, cara. Quando a gente quer estudar um movimento de um corpo, a gente está preocupado em descrever três variáveis desse objeto, que é a posição dele, a velocidade e a aceleração. Como a gente está estudando um movimento uniformemente variado, né, o M, R e o V, a gente vai dizer que essa aceleração que esse corpo possui, ela é uma aceleração constante, ou seja, essa aceleração ela não muda o seu valor, a sua direção e nem o seu sentido. Então a gente está falando aqui de um estudo de movimento uniformemente variado, tá? O M e o V. E aí qual é a consequência? Quando a gente estuda esse tipo de movimento, a gente vai descrever as posições e velocidades em função do tempo. Então, a gente tem o que a gente chama de função horária para a posição e a função horária para a velocidade no M e o V. E aí, se vocês lembrar, a primeira equação da posição diz posição final, que depende do tempo, né? Ela é a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa equação me diz como a posição desse objeto está mudando à medida que o tempo passa com essa aceleração. E a equação 2, a função horária da velocidade, me diz o seguinte, que a velocidade de um objeto pode ser determinada sabendo o tempo, igualando ela a v0 mais at. Ou seja, a equação 2 me diz como a velocidade muda à medida que o tempo passa no meu relógio quando esse objeto tem uma aceleração constante. Então, essas duas equações, elas são equações que dependem do tempo, para a gente entender como é que elas funcionam. As duas são função do tempo, tanto a posição como a velocidade. Mas aí a ideia aqui do estudo de hoje é, será que a gente consegue escrever uma função da posição, só que ela dependa não do tempo agora, mas da velocidade do objeto? Ou, melhor, será que existe uma função da velocidade que dependa do deslocamento do objeto, ou seja, da posição do objeto? É isso que a gente quer fazer. Será que a gente consegue escrever posição e velocidade, uma em função da outra? Se eu der o deslocamento do objeto, será que eu consigo saber qual é a velocidade dele, por exemplo, sem precisar saber quanto tempo se passou entre essas duas posições? Esse é o nosso objetivo. E não sei se vocês perceberam, mas isso é uma função, uma composição, né, de função. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tempo e isolar ele nessa equação e substituir aqui. Então, quando a gente vem aqui, ó, da equação 2, a gente vai tirar aqui o seguinte, V0 passa negativo, então vai ficar V final menos V inicial igual a vezes T. Esse tempo aqui vezes a aceleração, eu vou isolar o T, então o T vai ser igual velocidade final menos inicial dividido pela aceleração. Está aqui como é que a gente calcula o tempo conhecendo as velocidades inicial e final. Então, temos uma equação agora para o tempo. E a ideia agora ó, é pegar esse tempo e colocar ele na equação 1. Então, vou chamar isso daqui de 3. Se substituir 3 em 1, o que é que a gente vai ter, né? Se a gente pegar a equação 3 do tempo e substituir ela na equação 1, que é da posição, a gente vai ficar com o seguinte, ó. A posição final do objeto vai ser igual à posição inicial desse objeto, mais velocidade inicial vezes o tempo, que é esse carinha ali de cima, ó, Vf menos V0 sobre A, mais a aceleração sobre 2, vezes o tempo ao quadrado, Vf menos V0 sobre A, tudo isso elevado a 2. Cara, e aqui a gente vai gastar um tempo na matemática só agora, né?
Vamos resolver essa continha aqui, ó. Posição inicial, vou passar para o outro lado, né? Então vai ficar SF menos S0 igual, vou fazer essa distributiva aqui, V0 vezes VF, V0 VF dividido por A, menos V0 vezes V0 negativo, V0 quadrado sobre a aceleração. Mais A sobre 2, que multiplica, vou colocar isso daqui no quadrado, assim, ó, VF menos V0 ao quadrado, dividido por A ao quadrado, não é isso? Distribuir aquela potência ali, de 2. E aí, o que é que eu posso fazer, ó? Eu já posso ver o seguinte, vou simplificar isso daqui com isso, e aí o que é que vai sobrar? Posição final menos inicial vai ser igual, vou repetir esse termo, V0 VF sobre A, menos V0 ao quadrado sobre A, mais, cancelei um A em cima, fica 1 sobre 2A, que multiplica esse fator quadrático aqui, ó, VF menos V0 ao quadrado. Isso daqui é um produto notável, né? O produto da diferença de dois termos. Só que antes, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu estou vendo que eu tenho aqui A em todos os termos. Então, eu vou passar esse A para o outro lado multiplicando, né? Então, vai ficar assim, ó. Posição final menos inicial é o ΔS, é o deslocamento, vezes esse A que eu vou passar para lá porque ele está em comum em todos os denominadores do lado direito. Igual VF V0 menos V0 ao quadrado mais 1/2, né? Porque o A aqui comum foi para cá. E aí vou abrir esse produto notável, né? Ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo, V0 ao quadrado. E aí, ó, vamos fazer essa distributiva aqui com esse carinha. A vezes o deslocamento vai ser igual V0 VF menos V0 quadrado mais VF ao quadrado sobre 2, VF ao quadrado sobre 2, menos, cancela esses dois, V0 VF mais V0 ao quadrado sobre 2, né? Fiz a distributiva desse fator meio aqui. E aí o que é que vai acontecer? Ó, V0, VF positivo e negativo vão simplificar. O que é que vai sobrar aqui? Venha para cá. A aceleração vezes o deslocamento vai ser igual menos V0 ao quadrado sobre, cadê? Menos V0 ao quadrado mais VF ao quadrado sobre 2 mais V0 ao quadrado sobre 2. Perceba que eu tenho um fator comum aqui, V0 ao quadrado, né? Então, eu vou tirar o MMC aqui, vai ficar a aceleração vezes o tempo, ou aceleração vezes o ΔS, menos V0 ao quadrado mais meio dele, daqui é menos V0 ao quadrado sobre 2, mais VF ao quadrado sobre 2. Passa esse 2 para lá multiplicando, 2A ΔS vai ser igual a menos V0 ao quadrado mais VF ao quadrado. E aqui, para finalizar, vamos isolar esse VF. VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. E aí, a gente chega naquela expressão conhecida para equação de Torricelli. Agora sim, a gente conseguiu escrever uma função da velocidade que depende do deslocamento, cara. Então, sabendo a velocidade inicial, a aceleração que é constante e o tanto que o carinha andou naquele intervalo, eu consigo saber qual é a velocidade com que ele termina esse movimento. E aí, olhando o gráfico dessa função,
o que é que a gente pode escrever? A velocidade em função do deslocamento vai ficar assim, ó. Quando o deslocamento for zero, isso zera, fica VF igual a V0. Então está aqui. Quando o deslocamento é zero, quando eu não ando, a velocidade é a velocidade inicial. Se eu estiver parado, eu fico parado. Se eu estiver me movimentando, eu vou me movimentar. À medida que o deslocamento aumenta, isso daqui é uma função de raiz quadrática, né? Ela vai fazer isso daqui, ó, o comportamento dela, né? Uma função de raiz, tá? E essa equação me diz o comportamento da velocidade em função do deslocamento. Claro que aqui tivemos todo o trabalho matemático para chegar nesse resultado final, que é o que vocês realmente utilizam essa equação 4, tranquilo? Então a ideia é essa, mostrar para vocês que a gente não criou nada novo, a gente apenas ajustou as equações que a gente já conhecia do MRUV, né, do movimento variado, para que a gente escrevesse a velocidade em função do deslocamento, chegando na equação de Torricelli. Tranquilo? É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, cara, e já sabe. Se inscreve no canal, compartilha com o máximo de gente possível e toda a vida a gente estaremos aqui compartilhando conhecimentos para deixar você cada vez mais inteligente, porque esse é o nosso objetivo aqui no canal.